Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor, amém? Pedir para os irmãos abrir a palavra do Senhor em 1 Pedro, capítulo 5. 1 Pedro, capítulo 5, é mais para o final da Bíblia, dos versículos 1 ao 10. Pedir para o irmão Richard fazer a leitura em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. 1 Pedro capítulo 5, do versículo 1 ao 10. Passo a ler. Aos presbíteros que há entre vocês, eu, presbítero, com eles, testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda caparticipante da glória que há de ser revelado, peço que pastoreiem o rebanho de Deus, que há entre vocês, não por obrigação, mas por espontaneamente, como Deus quer, não por ganância, mas de boa vontade, não como dominadores dos que lhes foram confiados, mas sendo exemplos para o rebanho. E, quando o Supremo Pastor se manifestar, vocês receberão a coroa da glória, que nunca perde o seu brilho. Peço igualmente aos jovens, estejam sujeitos aos são os mais velhos, que todos se revistam de humildade no trato de uns com os outros, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graças aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, os exalte. Lancem sobre Ele todas as suas ansiedades, porque Ele cuida de vocês. Sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor, como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Resistam-lhe, firmes na fé, certos que os irmãos de vocês, espalhados pelo mundo, estão passando por sofrimento igual ao de vocês. E o Deus de toda a graça, que em Cristo os chamou à sua eterna glória, depois de vocês terem sofrido por um pouco, Ele mesmo irá aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar vocês. Amém? Amém, irmãos? Pode tomar assento, irmão, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. A diaconisa Raquel apresentou a palavra desta noite, em 1 Pedro, capítulo 5, e o título não aparece no telão, mas fala que conselhos para o povo de Deus. Então, irmãos, aqui Cristo, por meio do apóstolo Pedro, vai falar conosco essa noite. Primeiro, ele começa dando uns conselhos para os que estão à frente da obra do Senhor, aos pastores, e depois, fala dos jovens, mas aqui é os jovens na fé, que são os irmãos, e por fim fala sobre a luta da vida do cristão, Por que Pedro, ele quis alertar a respeito disso? Porque o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele foi tentado por Satanás, o que Satanás falou para ele fazer? Para ele saltar, que os anjos do Senhor viria, para salvá-lo. E isso, irmãos, é o que Satanás tenta falar conosco todos os dias, principalmente quando a gente está enfrentando uma luta, uma dificuldade. Onde está o seu Deus, que não está vendo o seu sofrer, não está ouvindo o seu clamor? Então isso, irmãos, é o que o acusador tenta fazer com o povo de Deus, tenta desanimar, esfriar a fé, que a gente questione contra o Senhor. Então, desde então, Deus deixou essa palavra maravilhosa para a gente saber que tudo aqui, nessa terra é passagem, e por mais que seja luta, irmãos, também vai passar. O importante mesmo é a gente ficar firme, com Deus, por meio da nossa fé, nosso Senhor Jesus Cristo, e sabendo, irmãos, que o nosso descanso, a nossa vitória, ela não está aqui nessa terra,
nessa terra a gente é abençoado, né? Que a gente saiba fazer bom uso de tudo que Deus nos abençoa, mas que a gente tenha o foco, irmãos, em juntar tesouro onde interessa, que é lá no céu, né? Sabendo, irmãos, que todos nós que estamos aqui, nós somos projetos do Senhor, né? A sua vinda aqui essa noite não é em vão. Deus tem uma mensagem para você essa noite. E aqui no versículo 1, né? Pedro diz: aos presbíteros que há entre vocês, eu, presbítero como eles, testemunha dos sofrimentos de Cristo e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada, peço. Veja, irmãos, que no versículo 1, né, aqui Pedro, né, ele fala que ele era um presbítero, né, a segunda linha ali, ó, eu, presbítero como eles. Aqui, irmãos, cai por terra toda aquela narrativa de que Pedro foi o primeiro papa, né? Isso aqui na Bíblia não tem embasamento, né? É coisa que o homem criou, do qual Pedro não tem culpa nenhuma. Porque aqui, né, ele não se intitula papa, não se intitula nada, ele se intitula como um presbítero como os demais apóstolos, né? Então, não tem essa de que Cristo deixou Pedro para cuidar. Ele incumbiu, né, a Pedro a missão de apacentar o rebanho, como ele incumbiu a todos que levam o evangelho. Todos os que estão à frente da obra, como aqui o pastor, tem essa missão, né, de cuidar do rebanho. Não é só cuidar, né? O pastor, ele tem três missões, né, se comparado com uma ovelha. Ele leva a ovelha até o pasto, ou seja, tem que mostrar que é o caminho é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele provém, né, os alimentos para a ovelha, e ele provém também a segurança. Então tudo isso, irmãos, quem tem competência para fazer isso é o nosso Senhor Jesus Cristo. E o único, irmãos, que o nosso Senhor Jesus Cristo que falou que ele ia à destra de Deus para que o Consolador viesse é o Espírito Santo do Senhor. Então o Espírito Santo, sim, esse é nosso Consolador, né? Ele que intercede quando a gente não consegue nem orar, né? Que a gente está numa luta tremenda. É o Espírito Santo do Senhor, né? Com o nosso Senhor Jesus Cristo, que é quem tem o poder de interceder por nós. As demais, irmãos, infelizmente é criação do homem. A gente não sabe qual que é o intuito, né? Qual que foi o intuito na época. Tem estudiosos que debatem sobre isso, mas a gente tem a palavra do Senhor, irmãos, e a palavra do Senhor é suficiente para a gente. Como o presbítero Fábio ministrou no domingo, não é religião não salva ninguém. Quem salva é nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui, né, nós estamos na igreja, e a nossa igreja é fundada na palavra. Se a gente sair da palavra, irmãos, a gente vai acontecer o mesmo que aconteceu com as outras igrejas, vai estar pregando coisa do homem, doutrina do homem. Por isso tem que tomar muito cuidado com as pessoas que falam: eu senti de Deus isso, sentiu de Deus aquilo. Sentiu de Deus, amém, mas tem que estar de acordo com a palavra. Se sentir de Deus e estiver fora da palavra, ele não sentiu de Deus coisa nenhuma. Ou está com algum problema mental, ou está com uma fé, alguma coisa está, menos na palavra do Senhor. Porque o que a gente sente de Deus, irmãos, e o Espírito Santo trabalha em nossa vida, tenha certeza disso, está de acordo com a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor, irmãos, ela é simples, ela é a palavra simples, é uma palavra que a pessoa que tem pouco leitura consegue entender, até mesmo quem não sabe ler consegue entender se ele ouvir, né, a palavra do Senhor sendo dita. E aquele, irmãos, que também é letrado, ele consegue entender da mesma forma. Então a palavra do Senhor, ela é simples. Então não tem que a gente começar a querer interpretar as coisas. Deus falou comigo isso. Se Deus fosse falar, irmãos, algo que está fora da palavra, já estaria aqui. Deus não ia me usar depois de mais de 2000 anos, depois da palavra, para trazer algo novo. E infelizmente tem pessoas que colocam, né, acrescentam ou tiram coisas que não estão na palavra por a gente não sabe qual que é o intuito, mas tem um intuito do homem. Então a gente tem que vigiar, né, saber que o que Deus deixou para nós é a palavra. E nós, ao contrário dos irmãos do Antigo Testamento, nós temos uma palavra do Senhor finalizada. Tudo que a gente precisa para a nossa salvação, irmãos, está aqui. É suficiente, pode ter certeza disso. Então não fique, irmãos, tomar muito cuidado com profecia, né? Profecia existe, né? O Senhor usa. Se o Senhor tiver que te dar um recado e usar alguém, Ele vai usar. Mas a maior profecia que a gente tem, irmão, já está aqui.
A palavra do Senhor. Então, quando a gente quiser profecia para a nossa vida, é só a gente ler a palavra do Senhor. Deus vai estar falando conosco. E tem muitas pessoas que não lê a palavra por preguiça, mas quer que alguém fique apontando de dedo para ele no culto e fica recebendo coisas. E às vezes recebe coisas que não é do Senhor. Aí normalmente, né, a gente vê que no Antigo Testamento os profetas, que eles eram? Jogados na cova do leão, era apedrejado, era espancado, era perseguido, porque profetizava o que Deus mandava. Hoje, né, as pessoas, né, aqui vai falar depois, fala o que a pessoa quer ouvir. Então só aponta de dedo para a bênção, para a vitória, para isso. É igual apontar aqui para o irmão Richard e falar para ele, né, que Deus vai preparar tal bênção para ele. E ele recebe, porque a gente recebe coisas boas, né? E depois não acontece. Se ele não tiver firmado, irmãos, em Cristo, ele corre o risco de se frustrar. Ele corre o risco primeiro de se sentir culpado. Falar, Deus tinha algo na minha vida e eu falhei e Deus não me abençoou, quando que Deus não tinha falado nada. Então corre o risco da pessoa se frustrar, da pessoa se decepcionar com Deus por uma palavra que não foi Deus que falou, foi o homem que falou. Então nós temos que saber, irmãos, que Deus usa, né, os seus servos, usa a profecia, usa a revelação, mas a maior revelação que a gente tem é a palavra do Senhor. Aqui a gente vê, né, que elevaram Pedro a um status de papa, e a palavra, ele mesmo, escrito, ele disse, presbítero como eles, quer dizer, eles se consideram um presbítero, né, que naquela época presbítero e pastor tinha a mesma função. Hoje as igrejas diferenciam por organização, mas ele está falando que ele era um servo do Senhor como os outros apóstolos. Então, irmãos, nós somos servo do Senhor. Aqui na igreja não tem melhor do que ninguém, todos nós somos iguais perante o Senhor. A minha salvação custou o mesmo sangue de Cristo que a sua. Então nós somos, né, nós somos o corpo de Cristo, e Cristo é o cabeça, Cristo sim é o melhor. Então que a gente saiba, irmãos, ir pela palavra do Senhor. Toda vez que a gente for pautar a nossa vida, a gente paute, né, na palavra. Não fique querendo enfeitar muito a palavra do Senhor, ou tirar algo que está na palavra do Senhor. A gente tem que orar e pedir para o Espírito Santo do Senhor nos dar sabedoria de cumprir o que está na palavra, de maneira simples. Não precisa querer ficar enfeitando. Não, vamos ser simples, como Cristo foi. Um ensinamento, né, simples, verdadeiro, fiel, que vai nos conduzir para a nossa salvação. E aqui o versículo 2 diz, né, aqui falando aos líderes da igreja, que pastoreiam o rebanho de Deus. Está vendo, irmãos? Não é um pastoreio o meu rebanho, é pastoreio o rebanho de Deus. Então o rebanho pertence a Deus. Tanto nós que estamos aqui, quanto o pastor, né, os líderes que estão aqui à frente, nós estamos com, né, o arado em mãos, mas esse arado não é nosso. Outros estavam, e se Cristo não voltar e Deus nos recolher, vai passar para outros. Então que a gente saiba fazer o que? Bom uso disso, né? Enquanto Deus nos permitir que a gente tenha saúde, tenha capacidade física e mental de fazer a obra do Senhor, que a gente se esforce, que a gente faça o nosso melhor para o nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui fala que pastoreiem o rebanho de Deus que há entre vocês, não por obrigação, mas espontaneamente. Isso, irmãos, é alegria. Eu vi um pregador, estava assistindo a pregação, né? E ele, quando ele disse que em 2 oportunidades, uma vez ele foi numa igreja pregar e terminou o culto, o pastor, o presidente chegou para ele e falou assim: eu não quero nem saber quanto que você ganha na sua igreja, nós vamos dobrar o seu salário. Aí ele falou: eu agradeço, foi educado, né? Agradeço, tal, mas eu tenho lá um compromisso no ministério, tal, e desconversou e foi para casa. Da outra vez ele estava nos Estados Unidos e um pastor lá de uma igreja fez o convite para ele e deu um salário que era 4 vezes o que ele ganhava, e ele também recusou, irmãos. E quando ele recusou, um amigo dele falou: você é louco recusar uma proposta dessa? É a sua chance de ter a sua independência financeira. Ele falou: eu recuso, não porque o pastor não possa receber um convite de uma igreja e ir, né, foi um chamado de Deus. Eu recuso porque se eu aceitar, o meu ministério está na vitrine, aquele que der mais leva. E não é assim que funciona. E de fato, irmãos, não é assim que funciona, né? A gente tem que ter compromisso, né, de fazer a obra do Senhor, não por obrigação, mas por espontaneidade. Está feliz de estar na casa do Senhor, né?
Quando chegar o horário do culto, vir para casa do Senhor feliz. Pode vir com luta, né? Pode vir com vitória, mas a gente vai vir feliz, porque a gente vai ouvir uma palavra do Senhor, a gente vai louvar o Senhor em comunhão, né? Então isso, irmãos, é que a gente tem que ser na presença do Senhor, como Deus quer, não por ganância, mas de boa vontade, que é aquilo que foi falado, irmãos. Cuidado com ganância, né? Isso não é do Senhor. Aquilo que o Senhor tem de bênção para a nossa vida, Deus vai acrescentar, mas primeiro a palavra diz que nós temos que buscar as coisas do Senhor. Então que a gente tenha o foco nas coisas do Senhor, que aquilo que for nosso, irmãos, pode ter certeza que Deus faz o impossível, mas que a nossa bênção chega. E o 3 vai dizer: não como dominadores dos que lhe foram confiados, mas sendo exemplo para o rebanho, que é o que sempre é ministrado aqui, né? O líder, ele não pode ser um líder opressor. A gente vê pessoas que colocam medo nos irmãos. Quem põe medo, irmãos, é Satanás. Satanás, a gente vê muito das pessoas que se aventuram aí nessas religiões do mundo, que quando fala que vai sair, Satanás ameaça. Tem uma amiga que quando ela aceitou Cristo, né, Satanás veio no ouvido dela e falou: vou matar a sua filha. E a filha dela, aqui na terra, é o maior bem que ela tem. Então veja, irmãos, que quem ameaça é Satanás. Cristo não. Cristo quer que a gente esteja aqui feliz. Mas se você falar que você não vai vir mais na igreja, Cristo não vai te ameaçar. A porta está aberta para você sair, para você entrar. É a gente que... Então Deus não ameaça, né? E tem, infelizmente, líder de igreja que ameaça: se sair da minha igreja e for para outra, você vai perder a sua salvação. Irmãos, igreja não salva ninguém. Quem salva é nosso Senhor Jesus Cristo. Isso que a gente tem que ter na nossa mente. E fala aqui do exemplo, que é o que sempre é ministrado aqui também. A gente não é perfeito e nem vai ser, né? A gente vai morrer pecando, infelizmente. Mas, irmãos, que a gente tenha compromisso de estar melhorando a cada dia. O Espírito Santo, irmãos, faz a boa obra. Cristo faz a boa obra na nossa vida. Basta que a gente dê lado para o Senhor. O Senhor trabalha, né? Se a gente olhar a nossa vida hoje do que era lá atrás, a gente vê que a gente melhorou muito. Mas não por mérito nosso, mas porque o Espírito Santo do Senhor está trabalhando na nossa vida. E assim como a gente melhorou muito desde que a gente aceitou a Cristo até agora, se a gente continuar firme, a gente vai melhorar muito mais para a honra e glória do Senhor. Então que a gente saiba que Cristo, irmãos, Ele vai terminar a boa obra na nossa vida. E o 4 diz: e quando o Supremo Pastor se manifestar, vocês receberão a coroa da glória, que nunca perde o seu brilho. Então, irmãos, vocês, né, nós que estamos aqui fazendo a obra do Senhor, que é todos nós temos o compromisso de fazer a obra do Senhor, saiba de uma coisa, irmãos: quando a gente sai da casa, igual hoje numa terça-feira, deixamos nossos afazeres e escolhemos a melhor parte, que é estar na casa do Senhor. Isso tem valor, meu. Isso não é em vão. Cristo está vendo o nosso esforço, está vendo que tem irmãos aqui que está doente, tem irmãos que deixou tarefas na casa, mas que escolheu a melhor parte, está na casa do Senhor, louvar e adorar o nome do Senhor. Então, irmãos, esse versículo é para nós que temos compromisso com o Senhor. Nosso compromisso, irmãos, não é em vão. Nós vamos receber a coroa da glória, que nunca perde o brilho. Então essa é a promessa de Deus, irmãos. Tudo que Deus prometeu, né, desde Gênesis, né, até Apocalipse, tudo o que prometeu que era para se cumprir, se cumpriu, irmãos. Tem coisas que vai se cumprir ainda, e essa é uma das promessas que vai se cumprir, mas que é uma certeza. Se nós perseverarmos no Senhor, irmãos, mesmo diante das nossas falhas, né, nós vamos conquistar a nossa coroa da glória, que nunca perde o brilho. Essa é a promessa de Deus para a nossa vida, irmãos. E Deus, tudo que Ele promete, Ele cumpre. Então vai cumprir também, irmãos. Persevere, não deixe que a luta, o desânimo, né, chegue até você. Não, quando chegar, repreenda em nome do Senhor Jesus Cristo. É Ele que vai nos fortalecer para a gente continuar vencendo as lutas. E o 5 vai dizer: peço igualmente aos jovens, estejam sujeitos aos que são mais velhos, que todos se revistam de humildade no trato uns com os outros, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Esse versículo aqui, irmãos, começa falando dos jovens. Jovens não é só quem é criança ou é mais novo. Aqui é os jovens da fé também. Que a gente saiba, irmãos, que, né, os líderes aqui, né, o pastor, os demais irmãos que estão aqui à frente, eles têm uma cruz pesada. Que a gente saiba, né, reconhecer isso. Não é só ficar questionando, cobrando, não. Que a gente saiba orar, né, para o pastor, para os líderes, para que eles continuem firme e forte, porque se a nossa luta é grande, a deles é maior. Então que a gente saiba, irmãos, se sujeitar, né. Tem um irmão que ele viu uma
pessoa para pregar, e a pessoa era muito eloquente, pregava muito bonito, e ele convidou, queria convidar para pregar na igreja dele. Aí ele chegou para o pastor presidente dele e falou assim: ó, tem um rapaz lá que é uma bênção, prega, não sei o que, tal. Daí o pastor falou para ele: mas qual igreja que ele está congregando? Qual ministério que ele é? Falou assim: ele está sem ministério, ele fica pregando de igreja em igreja. Eu falei: então esse não serve para estar na nossa igreja, porque se ele não está, né, em nenhuma igreja, é que ele não é obediente, ele não se sujeita aos líderes. Então ele pode ter o dom da palavra, mas enquanto ele não se sujeitar a um líder, a um pastor, não tem como a gente trazer aqui no ministério. E isso é uma verdade, irmãos. Então a gente tem que também tomar cuidado com quem a gente convida para pregar na igreja, porque a gente tem que saber de onde que vem, né? Fala que através do fruto se conhece a árvore. Então a gente tem que ter obediência, tem que ter sujeição aos mais velhos. Aqui os mais velhos fala também dos mais velhos na fé, porque muitas coisas que nós estamos passando, os irmãos com mais experiência já passaram várias vezes. Então eles sabem o caminho, sabem, né, o momento de dar uma tranquilizada, o momento, né, de cobrar, o momento de esperar no Senhor. Então que a gente saiba se sujeitar aos mais velhos, irmãos, na fé, porque eles são bênção de Deus nas nossas vidas. Que todos se revistam de humildade e no trato uns com os outros. Isso, irmãos, como foi dito aqui, a palavra de Deus, né, Cristo é uma palavra simples e Cristo é humilde. Então, mais humildade que teve, né, o Rei dos Reis, né, o Filho de Deus, nasceu na onde? Uma manjedoura, uma infância simples, né, uma vida humilde. Então, que a gente sempre, irmãos, saiba ser humilde, nunca querer ser mais do que ninguém, né? Que a gente saiba sempre ter humildade, e cada degrau que a gente subir na obra do Senhor, que a gente desça 2 em humildade, que a gente deixe o Espírito Santo, né, nos usar, e a gente tem que ser humilde. E também, né, fala aqui no trato uns com os outros, saber, irmãos, quando a gente vê um irmão, né, tiver vacilante na fé, que a gente leve uma palavra de incentivo para esse irmão, para essa irmã, e não uma palavra de julgamento, porque para julgar já tem Satanás aí fora. Nós temos que ser bênção nas vidas das pessoas. É claro que tem que cobrar, né? Mas tem que saber cobrar com amor, porque a gente sabe quando uma pessoa chega e dá um puxão de orelha na gente que a gente não gosta, mas a gente sabe quando é para o nosso bem, né? Por mais que a gente não goste às vezes de tomar umas advertências, mas a gente sabe quando é para o nosso bem, a gente sabe quando a gente está errando. Então, irmãos, vamos ter trato nos irmãos uns com os outros. Quando a gente for repreendido também, que a gente saiba ter humildade também, porque a gente gosta de receber elogio, mas crítica muitas vezes a gente não gosta, e às vezes o remédio amargo faz muito mais efeito do que o remédio doce. Muitas pessoas aí com tapinha nas costas tiraram irmãos de igreja, porque se deixou levar por falsos amigos, por pessoas que ele acha que está querendo o bem dele e na verdade está querendo o mal dele, distanciando eles do Senhor. E aqui fala que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então vamos ter humildade, irmãos, ter humildade, saber que tudo que a gente hoje, né, Deus fez na nossa vida, não é por mérito nosso, não, é por mérito do Espírito Santo do Senhor que está operando na nossa vida. E o 6 diz: portanto, humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno nos exalte. Isso, né, fico muito feliz quando o nosso ministério sempre prega isso, se humilhar perante o nosso Senhor. Pode ter certeza, irmãos, que o único que nós devemos nos prostrar é perante nosso Deus Todo-Poderoso. A gente se ajoelhando perante o Senhor, você pode ter certeza que você não vai baixar a cabeça para ninguém aí fora, porque o nosso Deus vai nos sustentar, vai nos exaltar. Então, irmãos, vamos continuar firme e forte, né? Aqui, ó, humilhando-se debaixo da poderosa mão de Deus. Esse é quem pode cuidar da gente, esse é quem pode dar nossa vitória, esse é quem pode dar nossa cura, esse é quem pode fazer a obra na vida dos nossos familiares. E o 7 diz: lance sobre ele as suas ansiedades, porque ele cuida de vocês. Irmãos, esse versículo 7 é o versículo que a gente tem que levar para a nossa vida, em todo e qualquer momento. Graças a Deus, depois que eu coloquei, né, e a gente continua, que é um processo, esse versículo na minha vida, as lutas na minha vida, irmãos, tem luta, tem, mas eu não fico preocupado, porque eu consagro ao Senhor a minha luta, e eu sei que o Senhor vai entrar com providência, irmãos. É claro que a gente tem que pagar o preço, mas o Senhor, né, tá cuidando. Tem pessoas que é ansioso com coisas que nunca vai acontecer. Ele fica com medo de perder o emprego, fica com medo de não conseguir pagar o carro, fica com medo de não conseguir pagar a casa,
Irmãos, a nossa vida está no controle do Senhor. O Senhor está controlando a nossa vida, né? Então a gente não tem que ficar ansioso, né? Não quer dizer que a gente não vai ter a nossa iniciativa de buscar, de correr atrás, mas é o buscar, irmãos, tranquilo, sem loucura, sem ficar ansioso, preocupado, porque tem muitas coisas que a pessoa fica preocupado, perde dia de sono e o fato nem acontece. É só coisa da cabeça da pessoa. Então que a gente saiba, irmãos, né, ter tranquilidade, principalmente tranquilidade mental, né? Não ficar ansioso, perdendo dia de sono. Não, a bênção sua, o Senhor já cuidou. Então vamos descansar no Senhor, vamos perseverar no Senhor. Aqui fala, lance sobre Ele todas as suas ansiedades. Então vamos lançar nossa ansiedade aos pés do nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos. É Ele que vai cuidar. Se Ele não cuidar, a gente que não vai conseguir, né? Então nós temos que colocar na melhor mão, na mão de quem tem poder para resolver, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Então vamos descansar no Senhor. Aquela pessoa que está orando, né? Aquele projeto que está orando, consagra ao Senhor, descansa no Senhor. Não adianta você ficar preocupado, que você vai querer ajudar a Deus, você vai acabar arrumando confusão para a sua vida, para você ter que resolver depois. Então descansa no Senhor. Saiba que quando você está ali de joelho orando, Deus está ouvindo a sua oração. Então descanse no Senhor, coloque sobre Ele a sua ansiedade. E o 8 diz: sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, veja que aqui a Bíblia dá nome, o diabo, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Então, irmãos, a luta espiritual é uma luta que muitos, principalmente os que estão aí fora, relegam a um segundo plano. Eles ficam muito preocupados com o que vê e não fica preocupado com a vida espiritual. Nós, irmãos, a palavra fala que sejam sóbrios e vigilantes. Então nós temos que ser sobriedade, irmãos. A gente não tem, que ficar com medo do diabo, não. A gente teme no Senhor, mas a gente tem que ser sóbrio, fazer as nossas ações, as nossas atitudes pautada pela orientação do Espírito Santo do Senhor, e temos que ser vigilantes, irmãos. Muitos estão caindo porque não estão vigiando. Então nós temos que ser sóbrios e vigilantes. Então vamos, irmãos, continuar firme na obra do Senhor, sem se preocupar com Satanás, no sentido de ter medo. Enquanto nós estivermos sob a poderosa mão de Deus, irmãos, nada nos atinge. Mas a palavra fala: sejam sóbrios e vigilantes. Então a gente tem que ser sóbrio, tem que estar buscando o Senhor, tem que estar consagrando a nossa vida ao Senhor, nossos sonhos, nossos projetos ao Senhor, nossa família. E temos que ser vigilantes, irmãos. Temos que ser vigilantes. Ver se a nossa atitude está condizendo com o que a gente está falando. Ver se a nossa atitude está condizente com o que a palavra do Senhor manda. Isso é ser vigilante. É vigiar, para a gente não correr em tentação, não acabar arrumando confusões, porque depois, irmãos, que está feito, para consertar é muito difícil, e tem coisas que depois que quebra não se conserta. Então a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala, como a gente fala, para quem a gente fala. Então isso é ser vigilante, é vigiar no Senhor, porque a palavra fala aqui, o inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor, ele não está ao nosso redor estão os anjos do Senhor, mas ele está em derredor, irmãos. Aqui fala, como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Então que não seja, a gente essa vítima de Satanás, porque a gente só vai ser vítima de Satanás, irmãos, quando nós sairmos da potente mão de Deus. Quando a gente sair debaixo da potente mão de Deus, aí a gente pode ser alvo de Satanás. Enquanto nós estivermos, irmãos, sobre as mãos do Senhor, pode ficar sossegado, tranquilo. Mas nós temos que fazer a nossa parte, ser sóbrio e vigilante. E o 9 diz: resistam-lhe firmes na fé, certo de que os irmãos de vocês, espalhados pelo mundo, estão passando por sofrimento igual ao de vocês. Isso, irmãos, que Pedro deixou para a gente, é para a gente saber que a nossa fé no Senhor, só da gente estar na presença do Senhor, não tem bem maior que esse. Estar na presença do Senhor, ser uma pessoa sem culpa, uma pessoa que pauta as suas atitudes baseado na palavra do Senhor,
Isso, irmãos, não tem dinheiro que pague. Estar na presença do Senhor é a nossa maior vitória. Isso que a gente tem que saber. Porque se a gente ficar querendo, atribuir, a presença do Senhor a bênçãos, a gente vai se frustrar. Porque aquele sonho que eu tenho, quem diz que o Senhor vai falar amém? Quem diz que o Senhor vai entrar com providência? Aquilo é projeto meu. Eu tenho que ver se é também, da vontade de Deus, se aquilo vai ser bom para a minha vida. Então muitos se frustram, irmãos, porque quando Deus abençoa, fica todo contente, mas quando quer algo e Deus não abençoa, porque aquilo não é bom para a nossa vida, aí começa a querer questionar. Pega uma doença, começa a questionar porque eu, perde um emprego, é porque eu, qualquer luta que vem, porque eu, e esquece de olhar para as bênçãos que o Senhor tem nos dado. Então, irmão, nós temos que ser firme na fé, a gente tem que saber firme na fé, porque a luta que nós estamos passando, se for comparar com os irmãos aí fora, às vezes, é bem menor. Tem lugar aí no mundo que pessoas estão morrendo por pregar o Evangelho do Senhor. Aqui a gente tem liberdade de pregar o Evangelho do Senhor, de levar a palavra do Senhor, de falar que é cristão e não ser perseguido, não ser preso e não ser morto. Então veja, irmãos, que a nossa luta não é tão grande assim, e muitos estão se vitimizando, quando que o Senhor fala, para a gente ficar firme na fé, porque outros estão para sofrimento igual ou pior que o nosso. Então, irmãos, vamos perseverar, a vida do cristão não é uma vida sem luta, mas a luta na vida do cristão, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, é uma luta com vitória. Então isso que a gente tem que saber. Se vier a luta, vamos enfrentar. A gente está vendo que nós estamos passando por um momento de bastante enfermidade, muitos irmãos sendo acometidos por Covid, por dengue, por outras enfermidades, mas, irmãos, é o Senhor que dá escape para a gente. Nós estamos passando, mas estamos vencendo para a honra e glória do Senhor. Então vamos continuar firme, irmãos, sabendo que Deus está cuidando de nós. E o 10, irmãos, para finalizar, diz: e o Deus de toda graça, que em Cristo o chamou a sua glória, a sua eterna glória, depois de vocês terem sofrido um pouco, Ele mesmo irá aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar vocês. Então essa é a promessa de Deus para a nossa vida, irmãos? Aqui em 2 Coríntios, no 4,17, Paulo também falou algo semelhante, falou: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação. Então, irmãos, o que está reservado para a gente não tem comparação com a luta que a gente está enfrentando aqui. Então vamos ter bom ânimo, vamos continuar firme e forte. Aqui fala, e o Deus de toda graça, que em Cristo o chamou a sua eterna glória. Então o que tem para nós, irmãos, é algo eterno, é algo, que não pode ser destruído, é um lugar que não vai ter choro, não vai ter sofrimento. Lá nós vamos ficar louvando e adorando o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, o que tem reservado para nós é algo glorioso, é algo grandioso. Então vale a pena, irmãos, a gente continuar firme, perseverando no Senhor. Vai vir luta, mas como a palavra fala, não vamos ficar ansiosos, vamos consagrar aos pés do nosso Senhor Jesus Cristo. É Ele, irmãos, que tem providência na nossa vida, é Ele que vai entrar com vitória. Então a gente tem que saber que a provisão na vida do cristão vem do Senhor. E o maior capital que nós temos, irmãos, chama fé. Enquanto nós estivermos exercendo a nossa fé firme e forte no Senhor Jesus Cristo, pode vir a luta que for, que nós vamos vencer para a honra e glória do Senhor. Então aqui a palavra diz, que Cristo irá nos aperfeiçoar, firmar, fortificar e nos fundamentar. Então, irmãos, quando Cristo vier pela segunda vez, pode ter certeza, irmãos, que tudo aquilo que nós passamos não vai se comparar com a glória que está nos reservada. Amém, irmãos? Então fico com essa palavra do Senhor. Isso sim é promessa para a nossa vida, e que o Espírito Santo do Senhor continue trabalhando em nossos corações. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade. Eu peço uma forte salva de palmas ao nosso Deus Todo-Poderoso.